Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Física é Vida. Já convidando você a se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o seu like, se inscreve no canal mais uma vez. Se você fizer todo esse procedimento, eu tenho certeza que você vai conseguir a aprovação que tanto deseja e tanto você merece. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre as ondas. Na aula anterior, a gente conversou, vocês devem estar lembrados, sobre o movimento harmônico simples. Esse movimento ele trata das vibrações. Por que a gente estudou MHS antes de estudar as ondas? Olha essa imagem aqui. Uma onda na água, né? Nesse ponto aqui central, caiu uma pedrinha, né? Nesse ponto aqui caiu uma pedra. Essa pedra, ela gerou na água o que a gente chama de perturbação, ok? Perturbação. Essa perturbação, ela acabou sendo compartilhada ao redor, nos pontos ao redor. E a onda justamente significa uma perturbação sucessiva que se propaga em determinado meio. Neste caso aqui, no nosso exemplo, esta perturbação se propaga na água. Mas a onda, ela pode também, como mostra essa figurinha aqui, ó, tá se propagando numa corda. Veja, nesse ponto aqui, ó, esse ponto a gente tem um motor, não é? Que está fazendo essa corda girar. Esse motor, ele funciona como um gerador de perturbação, né? Ele que gera a onda, né? Ele que imprime a onda uma característica muito importante nela, que a gente chama de frequência, ok? Então, a primeira e talvez a principal característica da onda é que ela é uma perturbação sucessiva que se propaga em determinado meio. Eu mudei aqui um pouquinho o meu rosto porque eu vi que estava perturbando aí com o prazer do trocadilho, né? Perturbando aí a visão de vocês. Outra coisa importantíssima sobre as ondas é que ela propaga energia sem propagar matéria. Ou seja, a onda ela se propaga, ela transfere energia da mesma forma que a luz, por exemplo, transfere calor, que é um tipo de energia, mas ela não precisa trazer do Sol o hidrogênio e o hélio que existe lá no Sol para nós. Ela consegue transmitir o calor sem transmitir matéria. Ela consegue transmitir energia sem transmitir matéria. Outra coisa importante que a gente precisa estudar é a característica das ondas. Quanto à sua natureza, as ondas elas podem ser de dois tipos. Ou a onda ela é mecânica, ou a onda ela é eletromagnética. E o que seria uma onda mecânica? A onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Então, vou colocar aqui. Ela se propaga em meios materiais. Já a onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo, mas ela também se propaga em meios materiais, ok? Às vezes algumas pessoas se confundem que ela só se propaga no vácuo, mas não. Ela pode se propagar no vácuo, mas também se propaga em meios materiais. Exemplos de ondas mecânicas. O som, ondas do mar são ondas mecânicas também. E exemplos de ondas eletromagnéticas. A luz, raio-x, são exemplos de ondas eletromagnéticas. A gente também pode caracterizar as ondas
quanto ao tipo de propagação, certo? Quanto ao tipo de propagação, a onda ela pode ser transversal, que o que é que significa? Eu vou colocar aqui e usar essa figurinha. Veja, na propagação transversal, a vibração das ondas, ela acontece nesse exemplo aqui que eu estou colocando, a vibração da onda, ela é na vertical. Esse pontinho aqui, por exemplo, ó, esse pontinho, ele vai descer, depois ele vai subir, depois ele vai descer, depois ele vai subir, vai ficar subindo e descendo esse pontinho, né? Já a propagação, não é? A direção da onda, a movimentação da onda, né? Tá sendo na horizontal. Isso quer dizer que a vibração e a movimentação da onda, essas duas coisas, elas formam 90 graus. Então, quando a vibração e a movimentação da onda se formarem 90 graus, forem perpendiculares, o tipo de propagação é chamada de propagação transversal. O outro tipo de propagação é chamada de longitudinal. E no caso da longitudinal, o que é que a gente está vendo? A vibração dos pontos ocorre também na horizontal. Esse ponto aqui, por exemplo, ele tá... Deixa eu botar uma coisinha para destacar melhor. Ele vai para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda e vai ficar indo e voltando. Já a direção de propagação da onda, veja que é também na horizontal. Isso quer dizer que a vibração e a propagação da onda, elas são paralelas, estão indo na mesma direção. Isso é característica de ondas longitudinais, beleza? E, por fim, para a gente terminar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês elementos que a gente consegue visualizar nas ondas. Vou traçar aqui os eixos X e Y e vou desenhar uma onda da mais comum possível, né? Essa é a onda, talvez o desenho de onda mais comum possível. Veja só, pessoal. Esse ponto aqui de cima, esses pontos aqui de cima, a gente chama esses pontos de crista. É o ponto mais alto de uma onda, ok? Crista. Já o ponto mais baixo, a gente vai chamar eles de vale. Tranquilo? A distância entre o ponto de equilíbrio e uma crista, a gente chama de amplitude. E a distância entre o ponto de equilíbrio e um vale, a gente também chama de amplitude. Quando eu uso essa palavra amplitude, vocês já lembram um pouco do movimento harmônico simples, né? Amplitude é uma característica das vibrações. E a onda, como eu disse a vocês no começo da aula, é uma vibração, uma perturbação que se propaga. Existe uma outra grandeza que é muito importante, que é a distância, por exemplo, entre duas cristas sucessivas. Eu tenho essa crista, tenho essa outra crista. Essa distância é chamada de comprimento de onda. A gente usa essa letra grega que parece um Y ao contrário, né? É o comprimento de onda, ok? Parece um Y ao contrário, né? É o tamanho da onda, que também pode ser desse ponto até esse ponto, ó. Também daqui, ai Jesus, daqui até aqui é um comprimento de onda, e a distância entre dois vales sucessivos também é o comprimento de onda. Isso nos ajuda a calcular qual que é a velocidade de propagação da onda, a partir da definição de velocidade que a gente estuda na cinemática, né? Velocidade sendo ΔS sobre ΔT. Só que velocidade da onda, o deslocamento da onda como um padrão a gente pode colocar
o seu comprimento, né, que a gente chama de comprimento de onda. E o tempo necessário para ele percorrer, para a onda percorrer um comprimento de onda é o período, né? Esse T aqui a gente chama de período. Tranquilo? E existe, pessoal, uma relação, não é, entre o período e a frequência, de modo que a gente determina que a frequência é exatamente igual ao inverso do período, ou seja, a equação, que muita gente chama ela de equação fundamental da ondulatória, não é? É a velocidade, é o comprimento de onda vezes a frequência. V igual a lambda vezes F. Agora, há uma curiosidade em relação a essa equação. Quando a gente olha essa equação, a gente imagina que a velocidade da onda depende do comprimento de onda e da frequência, mas não, ok? Vou colocar um destaque aqui, ó. Vou colocar um destaque. A velocidade da onda, ela só depende de uma coisa. Vou até mudar de cor para o destaque ser maior ainda. Ela só, apenas, né, depende do meio de propagação, ok? Se você modifica a frequência, a única coisa que vai mudar é o comprimento de onda. A velocidade não muda, ok? A única coisa que vai definir a velocidade da onda é o meio que ela está se propagando. Se a onda está numa corda, você faz com que ela vibre mais. O que vai mudar é o comprimento de onda e não a velocidade dela naquela corda. Você está cantando no ar, você afina a sua voz. No caso, faz com que a frequência seja maior. A única coisa que vai mudar é o comprimento de onda. A velocidade que o som vai estar se propagando no ar não vai mudar, ok? A velocidade da onda só depende do meio de propagação. V igual a lambda F é uma fórmula que a gente utiliza para calcular e representar a velocidade. Mas essas grandezas, comprimento de onda e frequência, não são as grandezas que vão definir a velocidade da onda. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória sobre a ondulatória. Na próxima, vamos fazer alguns exercícios sobre este tema. Combinado? A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Se inscreve, deixa o like. Se você ficou até o fim, comenta aí. O Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo. Um grande abraço.